esta terceira igualdade aqui é por quê? Por causa desta proposição, que diz que se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também tem, e os limites são iguais, são os mesmos. E assim eu procedo agora, ó, é esse tipo de procedimento que eu adoto, está aqui a justificativa da proposição, para calcular esse limite, ó. Ó, olha aqui, então para você, limite com x tendendo a 2 de x3 menos 1 sobre x menos 1. Bem, isso aqui não é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Limite do numerador, quanto é o limite do numerador? 7. Limite do denominador? 1. Portanto, o limite dá quanto? 7 sobre 1, que dá quanto? 7. Agora, se eu colocar assim, limite com x tendendo a 1 de x3 menos 1 sobre x menos 1, aqui eu tenho uma indeterminação 0 sobre 0. Portanto, não há como usar que o limite do quociente é o quociente dos limites. Aí, o que é que me ajuda? Fatoração. Tá? Eu chego aqui e continuo. É uma indeterminação 0 sobre 0, mas isso aqui é o limite com x tendendo a 1 de quê? X a terceira. Continua a indeterminação, que eu não mudei nada, mas isso é igual ao limite. Bem, eu ensinei como se fatora a diferença de 2 cubos. Por isso você aprendeu, tá? Para usar em algum momento. Aqui é um momento para se usar. X a terceira menos 1 a terceira. É a diferença das bases vezes o quadrado da primeira base, mais o produto das bases, x vezes 1, mais o quadrado da segunda base, sobre x menos 1. Mas isso é igual, aí esse igual aqui é por causa de quê? Desta proposição. Por quê? Porque essa função aqui é igual a x2 mais x mais 1. Esquece o limite. Essa expressão e essa, elas têm o mesmo valor para cada x numa vizinhança aberta e estrita de 1. Esta expressão aqui não tem valor no 1. Ela não possui valor no 1. O 1 não pertence ao domínio da função cuja lei de formação é esta expressão. O 1 pertence ao domínio dessa, não pertence? Pertence, mas não pertence. Mas isso não importa. O que importa o que é? É que as duas coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 1. Só que uma delas tem limite. Então as duas têm, os limites são iguais. Então por isso que eu posso explicar. Eu posso escrever o limite com x tendendo a 1 desta expressão é também o limite com x tendendo a 1 dessa daqui de baixo. E essa daqui eu sei calcular o limite, que é o limite de uma função polinomial no ponto, é o valor da função polinomial nesse ponto, que é quanto? 3. Então, ó. Então, o que é que garante essa igualdade aqui? O que é que garante? Esta proposição. É esta proposição que me garante esta igualdade. Tá? Tudo certo? E aí você tem que fatorar para calcular limite. Vamos a mais um. Exemplo. Ó, isso aqui
limite com x tendendo a 3 de x menos 3 sobre a raiz quadrada de x menos 9, ó. Isso aqui também é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando x tende a 3, com x tendendo a 3, o numerador tem limite 0. O denominador não é? Aí não é indeterminação não. Vamos calcular isso aqui. Já que eu coloquei, não é indeterminação. Mas já que eu coloquei, isso aqui dá quanto? Dá. X tende a... Isso aqui dá 0, né? E esse aqui dá quanto? 3 menos 9. Tá certo? Que dá quanto? Dá 0. Cometi um equívoco, mas tá aí, tá feito o limite. O que eu quero é isso aqui. É o limite quando x tende a 9. Agora sim. X menos 9 sobre raiz quadrada de x menos 3. Aqui sim é uma indeterminação. Consertado. Consertado não, né? Consertado o que eu falei, não o que eu escrevi. O que eu falei está errado. X tendendo a 9, o numerador tem limite 0. O denominador também tem limite 0. Tá certo? Mas indeterminação do tipo 0 sobre 0. É a primeira indeterminação que você viu. Você verá várias indeterminações aqui, nesse cálculo. Você verá aqui 0 sobre 0 é uma indeterminação. Outra indeterminação lá para o final do curso, 0 elevado a 0. É uma indeterminação. Tá? Além das que envolvem infinito. Tá? Mas trabalharemos mais para frente com essa segunda, 0 sobre 0. Mais para frente não, lá para o final do curso. Então isso aqui vai ser, ó, eu posso escrever isso aqui como sendo. Como é que eu saio dessa indeterminação? Há duas maneiras para isso. A minha preferida é essa, ó. Isso aqui é o limite com o x tendendo a 9 de fatoração. O x é a raiz quadrada, é o quadrado da raiz quadrada de x, menos o 9. O 9 é o quadrado de 3 sobre raiz de x menos 3. Mas isso é igual ao limite com x tendendo a 3, x tendendo a 9, de quê? Aí fatora o numerador, diferença de dois quadrados, né? Então fica raiz de x menos 3 vezes raiz quadrada de x mais 3 sobre raiz quadrada de x menos 3. Como o x está tendendo a 9, o x é diferente de 9. Lembra? Tá? X tendendo a 9, o x, porque o que interessa, ó, o cálculo do limite de uma função num ponto leva em consideração os valores da função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. Não leva em consideração o valor da função nesse ponto. Então, quando eu estou calculando o limite, x tendendo a 9, o x é tomado cada vez mais próximo de 9. Vamos pensar assim, mas nunca é 9, tá? Então, dado x diferente de 9, raiz de x menos 3 é diferente de 0, porque a raiz quadrada de x é diferente de 3. Menos 3 é diferente de 0. Então, essa expressão que está aqui dentro é igual a quem? Esquece o limite. Quem é essa expressão para todo x diferente de 9? X positivo, x diferente de 9. É raiz quadrada de x mais 3. Ou seja, numa vizinhança aberta e estrita de 9, estas duas expressões coincidem. Mas uma delas tem limite. Portanto, essa daqui tem limite e os limites são
iguais. Eis a razão da igualdade. Isso aqui é o limite com x tendendo a 9 dessa expressão. Mas qual é o limite da raiz quadrada de x com x tendendo a 9? 3. Tá? Mais 3, isso aqui dá quanto? 6. Tá? Esta igualdade, de novo, é por causa desta proposição que eu vou mencionar aqui. Mais uma vez, se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também terá, e os limites são iguais, certo? Então tá aí, dá 6 esse limite. Vamos a mais exemplos. Assim, a frequência. Diga. Por acaso, se o limite da vencida for diferente de zero, a divisão é zero. Depois de fazer a divisão? Quando a gente esquece limite de x de 10 sobre raiz de x menos 3 para x vezes a 9. Não tem fatoração que saia disso. É infinito. Tá? Se o numerador tem limite diferente de zero e o denominador tem limite zero, o limite dá infinito. E podendo não ser o mesmo infinito pela direita e pela esquerda. Isso nós veremos mais à frente, tá? Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Bota os nomes aí na frequência. Ó. Eu posso fazer o elemento e entender que é limite sendo infinito sobre x. Não, agora não dá para fazer não. É outra, eu preciso do teorema do confronto para encontrar. Nem todo limite sai por fatoração. Fatoração não é o chá para todos os limites. Não é. Tá? Nem todo limite. Esse aí eu preciso do outro teorema, outra proporção, que é o teorema do confronto. Tá? Ou o teorema de sanduíche. Isso mais para frente. Ok? Agora não dá para eu resolver para vocês. Mais um exemplo. Limite com x tendendo a 2 de x à terceira menos 8 sobre x ao quadrado menos 4. Tá? Nós até agora só trabalhamos com limites que existem, tá? Vamos trabalhar com limites que não existem. Mais para frente. Daí. É também uma indeterminação. 0 sobre 0. Limite do numerador, 0. Limite do denominador, 0. Função polinomial, o limite da função polinomial num ponto é o valor da função polinomial nesse ponto. Isso se aplica no numerador e no denominador. Então, diante disso, não dá para calcular, mas dá para fatorar. Esse é o limite com x tendendo a 2 de x à terceira menos 2 à terceira. E aqui? X ao quadrado menos 2 ao quadrado. Tá? Aí eu fatoro. Tá certo? Até aqui nada demais. Só estou fatorando. Essa expressão é igual a essa em todo... Não tem nada demais aqui. Então, isso aqui é x menos 2 vezes o quê? Diferença de 2 cubos. A diferença das bases vezes o quadrado da primeira base, mais o produto das bases, mais o quadrado da segunda base. E diferença de 2 quadrados, o produto da diferença das bases pela soma das bases. Aí a próxima igualdade, após o cancelamento, tá? Aí esta
é suportada pela proposição que eu vou anunciar mais uma vez. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também tem, e os limites são iguais. Só que a outra, quem é a outra? Quando eu faço o cancelamento, a outra é a função que? X ao quadrado, mais 2x mais 4, sobre x mais 2. Não é? Não é? Isso, então, isso aqui é o limite com x tendendo a 2. Limite com x tendendo a 2. Que dá quanto? Dá até para fatorar mais aqui, né? Isso aqui é o quadrado de x mais 2. Não é? Qual é o limite do numerador? Qual é? Aqui. 12. Não é? Qual é o limite do denominador? 4. 12 sobre 4, 3. Reforça. Essa igualdade aqui, essa igualdade tem nada de interessante nela, porque as duas é a mesma expressão. Essa também. O interessante aqui é essa passagem daqui para cá. Isso é porque as duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de 2. E em 2, essa tem limite. 3, então é o limite da anterior. Tá certo? Que dá quanto? Tá aqui, dá 3. Certo? Então, mais um exemplo. Vou pegar um exemplo daqui das notas.